O trecho apresentado pela questão traz o engenho como a grande estrela ou o grande protagonista da análise. Esses engenhos, inclusive, foram montados logo no século XVI, início do período colonial, e eram estruturas centrais para a produção do açúcar no Brasil. Ao longo do trecho pode-se perceber descrições da Casa Grande, da Senzala e da Capela. Mas, para a resolução do texto, vale-se atentar para o rio, que, de acordo com a autora, ele simplesmente era uma via de comunicação vital. Formando dupla com o mar, essa dupla se manteve durante o período colonial como elemento constante de preferência para escolha da situação da grande lavoura, ou seja, sem a presença do rio, que era um elo com o mar, para onde a mercadoria seria exportada, não teria condição de se montar um engenho, já que ele estaria isolado em relação à costa brasileira. E ela continua falando que ambos constituíam as artérias vivificantes, e por meio dessas artérias, o engenho fazia escoar suas safras de açúcar e por elas também se engravam os barcos que conduziam as toras de madeira batidas na floresta, que alimentavam as fornalhas do engenho. Ou seja, sem essas vias vindas pela água, não fazia sentido montar um engenho, já que a produção era voltada para o mercado externo. Vamos ao enunciado. Quanto à relação do engenho colonial com as áreas externas, a ele, o texto. Letra A. Revela o papel decisivo que a Igreja Católica desempenhou no impedimento da escravização das populações indígenas. Ora, não é preciso passar por uma segunda leitura para perceber que o texto não aborda absolutamente nada com a Igreja Católica. É até correto que a Igreja Católica tentou impedir a escravização das populações indígenas no Brasil e até chegou a conseguir algumas posições oficiais por parte do rei, mas o texto não aborda em momento algum essa questão do trabalho. A letra B fala que o texto defende a ideia de que a colonização portuguesa no Brasil, no lugar de explorar as riquezas naturais, privilegiou a ocupação do território. Como pode-se perceber também, essa alternativa não compete-se com o texto, ou essa alternativa não é compatível com o texto, já que a exploração das riquezas naturais era, sim, elemento fundamental. Tanto é que a escolha, exatamente de propriedades às margens dos rios, era para que essa produção fosse escoada para o mar. Letra C. O texto caracteriza sua preocupação ambiental. Paremos por aqui. Por quê? Estar ao lado do rio não revela uma preocupação ambiental, e sim revela uma preocupação em usar o meio natural para fins mercantilistas ou comerciais. Já a letra E comete um erro falando em autonomia e autossuficiência, sobretudo dos engenhos, como elementos desvinculados do restante da empresa colonial, também é elemento incorreto, já que, além do texto não abordar, sabemos da importância de algumas outras atividades, como a pecuária, que eram complementares a esses meios. Portanto, a alternativa mais adequada é a letra D, pois sim, o texto identifica articulações entre atividades internas, ou seja, o posicionamento dos engenhos e as atividades que ao redor deles existiam, e a dinâmica de circulação de mercadorias dentro e fora dos limites da colônia, ou seja, a produção açucareira pega o rumo dos rios, deságua no mar, troca de embarcações e vai seguir o seu destino final, que exatamente são as águas portuguesas. Alternativa correta, portanto, letra D.